É importante a gente falar de dois aspectos do sono. O primeiro deles se chama circuito circadiano. O nosso circuito circadiano, ele é comandado pelos fótons emitidos pela luz solar. O nosso circuito é em média de 24 horas e 15, 24 horas e 20, e é a luz do sol, os fótons, que são partículas subatômicas da luz do sol, que fazem todo esse metabolismo hormonal do nosso sono. E, na verdade, o sono começa de manhã, na hora que a gente acorda. Nós começamos, assim que a gente levanta, um processo de mudança hormonal no nosso organismo, que é feito pela luz solar. Então, se você dormiu pouco à noite, e o nosso circuito circadiano é que controla todos os hormônios no nosso corpo, e aqui já é uma dica do Andrew Huberman, que é o diretor do laboratório de Stanford de neurobiologia, e ele estuda olhos, visão. E o Andrew fala, se você está dormindo mal, a primeira coisa ao se levantar é buscar a claridade do sol, olhar não diretamente para o sol, mas para a claridade através de uma janela aberta, para em direção à luz do sol, porque ao absorvermos esses fótons de luz pela nossa retina, que são neurônios também, a gente envia diretamente para o nosso cérebro uma mensagem, que é um processo extremamente complexo que acontece, mas envia uma mensagem que dali a 14, 16 horas, eu praticamente vou iniciar a fabricação do sistema ligado à melatonina para nos dar a sonolência. Se você dormiu mal à noite, aprenda a levantar de manhã e olhar para a luz do sol, não diretamente, por 3 a 9 minutos, é o que o Andrew recomenda, porque isso vai fazer uma interferência no metabolismo hormonal do seu corpo, para que você possa equilibrar esse circuito circadiano que começa pela manhã. Então, quando a gente começa a fazer isso, eu já tô praticamente dizendo que dali a 14, 16 horas eu preciso já estar produzindo melatonina, que é o hormônio que é fabricado pela glândula pineal no nosso cérebro, e ele é produzido no mesmo circuito da serotonina. A serotonina, normalmente, a gente começa a produzir, que é o hormônio do bem-estar, da calma, de estar bem. A gente começa a produzir a serotonina à tarde, que a gente já vai baixando o nosso corpo dentro do circuito circadiano, para que venha uma sonolência, e aí a serotonina, quando recebe essa mudança que é feita pela entrada dos fótons de luz azul e laranja do pôr do sol, é mudado o circuito na glândula pineal, e a gente, ao invés de produzir a serotonina, começa a produzir a melatonina. E isto é algo que começa no nosso cérebro por volta de umas 9, 10 horas da noite. E aqui é onde os estudiosos do sono falam que a gente precisa adquirir hábito de dormir. Dormir é uma competência, é algo que eu ensino para o nosso cérebro e para todo o circuito neuroquímico hormonal do nosso corpo. Então, adquirir o hábito de dormir sempre na mesma hora vai fazer com que a gente vá adquirindo quase que uma perfeição nesse circuito. E a melatonina, que é o grande hormônio poderosíssimo no nosso corpo, porque é dele que advém
todas as químicas, reparação e rejuvenescimento, quando a gente entra em sono profundo, são decorrentes da produção da melatonina. E a melatonina, ela tem o seu pico por volta de 11, meia-noite, é o pico, e depois ela vai decrescendo e ela chega nos seus níveis mais baixos por volta de 3, 4 horas da noite. E é exatamente nesse período que coisas fantásticas acontecem no nosso cérebro. E aqui vai a segunda coisa que é fundamental vocês saberem. É nesse período de sono profundo é que a gente faz um processo chamado linfático. Linfático é o mesmo processo, só que no nosso corpo ele é linfático, no nosso cérebro ele é glinfático. O que é isso, gente? Todos os nossos pensamentos durante o dia e tudo que a gente pensa, nossas emoções, elas criam sujeiras no nosso cérebro. E esse processo linfático, produzido principalmente em sono profundo, que são as primeiras horas, os primeiros ciclos do nosso sono, a partir da produção da melatonina, que é quando a gente faz essa limpeza linfática do nosso cérebro. E aqui, essa sujeira, ela é focada principalmente em 2 tipos de proteínas. A proteína chamada beta-amiloide e a proteína tau. Essas 2 proteínas precisam de ser eliminadas constantemente do nosso cérebro, porque elas acabam criando uma gosma. Essa gosma, ao longo de muitos anos no nosso cérebro, ela acaba envolvendo os nossos neurônios, e esta é uma das principais razões do Alzheimer. E isso já é científico.